Olá! Neste segundo modelo eu vou caminhar para as festas natalinas, mas não quer dizer que tenha que ficar preso ou presa a esta ideia. Lembre-se, é feito para inspirar. Vamos continuar com esse projeto das bolinhas, certo? Este aqui vai dar seguimento a um outro modelo. Sim, nós vamos fazer um anjo e vai ficar muito legal. Mas antes de ir para o anjo, deixa eu lhe mostrar esta ideia. Como eu disse, né? Miniatura de flores para fazer uma topiaria. E também desci com as miçangas e eu mudei a base. A base agora é uma tampa mais larga e vermelha. E aí ela fica muito legal. E aqui, sobre a tampa vermelha ou sobre as tampas pretas, a gente pode usar um efeito dourado. Tem uma pasta que ela é cremosa, é acrílica, e quando você passa o dourado, fica muito bonito. Você vai ver quando eu mostrar no último vídeo a árvore pronta, e aí eu vou dar close nas bases para você ver direitinho. E olha só que lindo que fica com as flores em miniatura. Então vamos ao segundo projeto. Para esse projeto vamos usar praticamente os mesmos materiais. A base eu coloquei um plástico, ele entrou bem justo. Quando não entra, aí a gente pode usar uma fita para prendê-lo ou pegar um papel. Eu vou usar uma caneta Pilot para que você veja o desenho mais claramente. E a ideia é fazer com o barbante um cone e também vamos fazer uma asa. Eu gostei muito de ter visto uma foto em que a asa era um coração. Assim eu estou escolhendo o formato. E nós vamos colocar aqui um arame todo forrado com barbante. Vai ter essa auréola, que é uma bolinha, uma segunda, uma terceira, uma quarta, quase uma quinta. Então serão 4 bolas para uma cabeça, mais ou menos o tamanho, né? E o formato atrás do coração fica à vontade. Temos a bola. Eu vou querer usar um arame tem aqui bem fininho, então vai entrar no furinho que tem aqui em cima, né, da bolinha, e ele vai fazer uma união com esse outro. Esse aqui é o arame que seguravam as flores em miniatura. No final a gente aproveita tudo, né? Vamos usar o barbante também da cor da bolinha. Mesma cola fria, cola para EVA. Escolhi um tamanho de barbante. Pode ser que não dê a quantidade, ou pode ser que sobre. Não vai prejudicar em nada. A técnica é a mesma. Desliza o dedo sobre o barbante contendo a cola e movimenta zigue-zagueando o dedo sobre o barbante. Ou também passar um pouco no arame. Começo não no início, porque esse pedacinho do início aqui do fio ele vai entrar e fixar na cabeça do anjo. Estou usando a cola fria porque eu quero que ela envolva bastante o arame, porque como ele está um pouco enferrujado, quanto menos contato ele tiver com o ar, melhor. Vou soltar o arame, porque assim vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Se o dedo começar a grudar, aí é a vez de passar o álcool nele. Depois que estiver seco, e posiciono e corto o excesso. Esperar secar primeiro. Ó, como gruda. Claro, né? Mexendo na cola. Então, é hora de passar o álcool.
e aí não gruda mais. Vou começar pela asa. A asa é plana. Sei que ela virá até aqui. É uma peça só. Posso usar a tesoura e posso usar uma espátula. A gente acaba pegando um gosto pelo material que usa. Em vez de cortar o barbante aqui, eu seguro e continuo. Seguro aqui embaixo, deixo marcado, sendo que ao fazer isso tem que ficar de olho se não puxa o fio que já havia sido colado. Marco, vejo se não puxei o fio anterior e continuo. Outra parte em andamento. Agora é esperar secar. Deixei secar de um dia para o outro, não quis acelerar. Passei cola branca com PVA por cima e veja como é que ficou. Está bem seco. Vou usar uma espátula, mas poderia também ser a própria tesoura. A cola aqui seca. Bacana, não? Muito legal, né? Já temos a auréola, a asa, a cabeça e agora vamos fazer o corpo. Eu fui ver o que era uma auréola, que é o que está sendo representado por este objeto. E é muito legal porque também pode ser dito nimbo ou aura. Ela representa um sol, uma nuvem ou um nimbus, um halo ou um anel dourado. Tem várias representações que irradia luz, circundando tanto a cabeça, como vai ser com o nosso anjo, ou o corpo inteiro, identificando uma divindade, algo sagrado. Legal, né? Se eu vou usar este modelo para várias outras produções, então eu guardo. Aí eu vou usar um novo papel. Preciso dessa altura, 12 centímetros e meio. Vou fazer arredondando para 13 centímetros. 13 centímetros, tendo 2 riscos, eu consigo já traçar uma reta. Parte de baixo, 8 centímetros e meio. Então eu marco aqui a metade de 21, 10,5 para 8,5, 4,2. Eu vou fazer assim, vou fazer com 9, porque aí eu risco 4,5, metade para lá e metade para cá, 4,5. 9 centímetros. Vou virar o papel. 21, 10,5, né? Então vamos aqui, vou aproveitar a reta do papel, que é impecável. Aqui é o meio. Eu poderia também ter o quê? Dobrado o papel para marcar o meio, sem ter que tirar toda a medida. Aqui tem 1,5 centímetros. Eu vou colocar 2 centímetros. Não, menos. Eu quero um pescoço. 7 milímetros. Sendo que o personagem vai ter um corpo e ele é tridimensional. Então, aqui tem 13 centímetros e meio, 4,5, 13 centímetros e meio, 4,5. Essa metade eu repito aqui, essa metade eu repito deste outro lado. 13,5,
4,5. Então é mais para cá. Faltou aqui em cima 7. Ia dar um erro. Então é para cá. Desconsidero este. Se eu estou repetindo a mesma medida de baixo para cá, tenho que repetir também a medida aqui de cima, senão eu vou estrangular aqui. Dessa forma, vamos ter um corpo como planejado. Recortei, a medida está toda aqui, e aí vou testar. Um cone. Então vamos fazer? Vamos precisar do álcool, deixar para lá de cá. Vou usar tesoura, cola isopor, barbante e possivelmente também a espátula. Deixei os riscos em linha reta, mas vou dar um formato arredondado. Então vai sobrar um pouco. Eu vou mostrar uma outra maneira de fazer que é muito interessante porque acelera um pouco. Você pega uma medida, desperdiça muito pouco barbante. Vou fazer de 3 em 3. Coloco a cola no dedo, passo nos barbantes. É mais curto a passagem da cola porque são 3 barbantes e os 3 barbantes absorvem a cola. Mesmo que se esqueça do pano, a gente acaba tendo que lembrar, claro, porque vai precisar dele. Então, estava faltando o pano. Aplicando com a espátula ou com o dedo, tem um formato triangular, então ele vai diminuindo. Por isso eu vou pegar de 3 em 3 barbantes. Se fosse uma linha reta, daria para trabalhar com 4 ou 5 barbantes, mas não mais do que isso, porque eles iriam começar a ficar um em cima do outro e daria um trabalho extra de acertar o barbante. Assim o controle é maior, com 3 fios, e também é um pouco mais rápido. Segure e puxe. Conforme vai puxando, vai mantendo eles no lugar. Colado. Vou usar o secador para adiantar o processo de secagem e ainda vou passar a cola branca
para deixar mais engomado, mais armado. Com a luz acesa aqui atrás fica muito mais bonito, não é não? Então, às vezes fica bem colocar brilho. Eu não vou colocar brilho, vou deixar tudo natural. Mas você vê aqui miçanga, purpurina, pasta dourada, que é acrílica, ou mesmo corouro. Ficaria bonito colocar porque tem todo o relevo do barbante criando o corpo, né? Como também a cabeça do anjo e também a auréola. E aí eu vou deixar secar mais um pouco para engomar e já já eu tiro ele, porque aí tirando ele seca também atrás. Vou querer que esse lado seja a frente e aqui então é a parte de trás. Aí eu estou colocando dois aqui e dois barbantes aqui. E irei colocar mais outra fileira de dois para funcionar como se fosse uma armação. Se eu esperasse secar, deixar tudo bem seco, não acredito que precisaria dessa armação. Mas é uma outra forma de mostrar que quando a gente está querendo acelerar, eu usei bastante o secador, ele ainda está bastante mole, né? E eu quero a garantia de que não vai desmontar os fios. Então assim eu deixo que os fios fiquem em sua posição, mesmo ainda a cola não tendo secado por completo. Então esta parte aqui do alto eu vou precisar parar porque ela fica à vista. O coração não esconde. É interessante trabalhar com a peça úmida porque consigo dar forma com facilidade. Você vai descobrir na hora de estiver montando se vai querer ou não trabalhar com a peça úmida. Colocando a cola mais para dentro, para ela ficar mais escondida. E aí, quando a cabeça encontrar o corpo, a cola fica escondida. Que lindo que ficou, né? Eu gostei muito, até porque olha o projeto e olha o anjo feito. Então aqui está o esboço, que serviu de inspiração. Sendo que não quer dizer que ele não possa ser diferente, pode sim. A cola ainda está aqui secando, aquela armação foi importante para poder continuar mesmo estando úmido. Se ele tivesse bem seco, não precisaria da armação, mas eu aconselho a usar porque se alguém for mexer e quiser experimentar a força da colagem, né? Então aconselho a manter a armação aqui dentro. Muito lindo, não foi? Esse projeto? Eu espero que você se inspire
Então, olha só que legal, não precisa ser um tema, por isso que no título não tem um tema natalino. Este anjo pode servir para o Natal, mas também pode servir para outros brinquedos, como contos, né, para crianças, para jovens, né? Ficaria super bacana usá-lo de outra forma também. No próximo módulo nós vamos ter extras, e aí esses extras faziam parte do canal, estava para público. Eu os retirei e estou colocando agora apenas para o curso. E tem uma sequência de raciocínio. Agora vai ser usado lã colorida, e vou mostrar para vocês, quem não viu, a garrafa toda colorida com a lã, e ela é a base para uma luminária. Depois tem a cúpula e depois mais extras também para poder inspirar você de todas as formas. Tá certo? Assista, aproveita, responde as perguntas, que são os quizzes, e aí ele te dará a resposta, porque eu deixei tudo preparado para você. Tá certo? Próximo módulo.